Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos resolver a questão 1 relacionado à lei de Coulomb, ok? Então vamos lá, iniciar aqui. Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 4 microcoulomb e Q2 igual a menos 6 microcoulomb, estão colocadas no vácuo a uma distância de 60 centímetros, uma da outra. Qual é o módulo da força de atração entre elas? E lembrando aqui, que o valor da constante eletrostática no meio, ele te deu, que vale quanto? K0 que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado dividido por C ao quadrado. Ok, pessoal? Então, primeiro vamos tirar as informações. Dados. A carga Q1 vale quanto? Q1 vale 4 microcoulomb, que é igual. Esse micro, ele vale 10 elevado a menos 6, ok, pessoal? Então, o micro vale 10 elevado a menos 6, ok? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E Q2 vale quanto? Q2 é igual a menos 6 microcoulombs, que é igual a quanto? Menos 6. Micro vale 10 elevado a menos 6. Então, ok, pessoal? Então, a Q2 vale quanto? Menos 6 microcoulombs, que é igual a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ok? E a constante eletrostática, que é o K0, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por C ao quadrado. E F é o valor da força de atração que a atividade está querendo. Ok, pessoal? E qual que é a distância entre as cargas? É de 60 centímetros. Deixa eu só colocar a distância aqui. A distância vale quanto? 60 centímetros. Ok, pessoal? Então, a distância vale 60 centímetros. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 60 centímetros e vou passar para metro. Lembrando, se tiver a distância em centímetro ou em milímetro, tem que passar para metro, porque essa distância aqui, ela não pode ficar em centímetro, tem que ficar em metro, ok, pessoal? Então, toda vez que se aparecer aqui a distância em centímetro, tem que passar para metro. Então, vamos passar aqui essa distância em metros. Eu vou fazer a regra de 3. 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100 centímetros. Ok, pessoal? E 60 centímetros vou colocar embaixo aqui, dos 100 centímetros. Pode observar que as unidades aqui estão coerentes, centímetro com centímetro. E aqui eu chamo de X, é o que eu quero saber. Ok, pessoal? Então é o que eu quero saber aqui, Quanto que vale 60 centímetros em metros? É o X que eu quero saber. Vou multiplicar cruzado, vai ficar quanto? X vezes 100, 100x, que é igual 1 vezes 60, 60. X é igual a quanto? 60 dividido por 100.
Lembrando que o 100 está multiplicando o x, passa dividindo. Ok, pessoal? Então, 60 dividido por 100 é quanto? X é igual a 0,6 metros. Então, isso aqui, 60 centímetros, corresponde a quanto? 0,6 metros. Eu vou deixar assim? Não. Eu vou pegar esse valor de 0,6 metros e vou passar ele para notação científica. Por que eu vou passar para notação científica? Para facilitar os cálculos. Somente isso. Ok, pessoal? Então, eu vou apagar aqui. Então, deixa eu passar 0,6 metros para a notação científica. 0,6 metros é igual a quanto? Então, eu vou pegar aqui, 0,6. Eu vou deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Desloquei a vírgula uma vez só. Então, vai ficar 6 vezes 10 menos 1 metros. Ok, pessoal? De novo, a vírgula não está aqui. Eu peguei a vírgula, desloquei a vírgula da esquerda para a direita uma vez. Então, ficou 6 vezes 10. A vírgula foi deslocada uma vez só, da esquerda para a direita. Então, o expoente é 1. Ok, pessoal? Menos 1. O expoente. O expoente é negativo porque eu estou deslocando a vírgula da esquerda para a direita. Aí ficou menos 1. Eu desloquei a vírgula somente uma vez. Ok? Então, aqui é igual a quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Ok, pessoal? Então, tá aqui. Então, agora é só substituir esses valores da carga Q1, da carga Q2, da constante eletrostática e da distância na fórmula da lei de Coulomb. Ok? Para achar quem? A força de atração entre essas duas cargas. Beleza? Então vamos calcular. Então vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apagar aqui e só vou pegar esses valores aqui, e vou substituir na fórmula. Então eu vou apagar a questão 1 aqui para aproveitar o quadro para resolver a questão 1. Então, deixa eu apagar aqui, pessoal. Então, vou apagar aqui assim. Então, vamos lá. Então, a fórmula é essa. F é igual a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância ao quadrado. A força é igual. Quanto que vale essa constante? Vale 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo da carga Q1, que vale quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o módulo da carga Q2, que vale quanto, pessoal? O módulo da carga Q2 vale menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. Quanto que vale a distância? 6 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Então, a força é igual. Primeiro, eu vou multiplicar 9 vezes 4 vezes menos 6.
Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vou fazer assim, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo de um número positivo, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6. 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o módulo de um número negativo, ele vai ficar o quê? Positivo. Toda vez que você colocar um número negativo dentro do módulo, ele fica o quê? Ele vai ficar positivo. Ok, pessoal? Então aqui, ó. Então aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então o módulo de um número positivo, ele vai ficar o quê? Positivo. E o módulo de um número negativo, quando você coloca ele dentro do módulo, ele sai o quê? Positivo. Ok, pessoal? Do módulo. Beleza? Então, dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então agora, deixa eu continuar a resolução de cá. Então vai ficar, ó. A força é igual a quanto? 9 vezes 4 vezes 6. Ó, primeiro eu estou multiplicando 9 vezes 4 vezes 6. Que vai dar quanto? Ó, 4 vezes 6 é 24. 24 vezes 9 vai dar 216. Correto, pessoal? 216. E agora, ó, essas bases 10 é igual, não é? Então, na multiplicação, eu conservo essas bases. E o que eu faço com os expoentes? Soma os expoentes. Então, vai ficar 10. Aqui, né? Então, fica 216 vezes 10. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar os expoentes. Vou repetir de novo. Então, eu conservei a base, porque as bases são iguais. Eu conservei a base 10, que são iguais. Ok, pessoal? Então, na multiplicação, eu conservo essa base, que é igual, e soma os expoentes. Menos 6 com menos 6 é menos 12. Menos 12 com mais 9 dá menos 3. Dividido por... Ó, entre o parênteses aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36. 36. Menos 1 vezes 2 dá quanto, pessoal? Então, vai ficar aqui, vai ficar 10 elevado a menos 2. Ok? Só multipliquei aqui, ó, menos 1 vezes 2. Deu menos 2. Ok, pessoal? Se você tiver dúvida aqui, ó, você faz o seguinte, ó. Ó, 6 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Aqui o expoente aqui não é 2? Quer dizer, não está elevado aqui ao quadrado aqui? É 2? Então é só você repetir isso aqui duas vezes, fazer assim. 6 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 1. 6 vezes 6, 36. Essas bases não são iguais? Conserva as bases. Na multiplicação, conserva as bases e soma os expoentes. Menos 1 com menos 1, menos 2. Ok, pessoal? Então é a mesma coisa. Caso se você tiver dúvida aqui. Ok? Nessa parte. Aí você pode fazer assim. Tá vendo que deu o mesmo valor? Então deixa eu apagar e vamos continuar. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Ó,
primeiro eu vou dividir 216 dividido por 36. Eu não vou mexer com essas bases 10 aqui. Primeiro eu vou dividir aqui, ok? Então vai ficar F é igual, F é a força, lembrando, ok? Então 216 dividido por 36 é 6. Vou manter essa base 10 elevado ao expoente menos 3. 10 elevado a menos 3. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base e vou passar essa base para cá. Ok, pessoal? Esse 10 elevado a menos 2 não está dividindo? Então eu mantive aqui, ó, 10 elevado a menos 3. E só vou fazer isso aqui, ó, 10 elevado a menos 2. Vou colocar um parênteses e aqui eu vou colocar um sinal de menos. Por que eu vou colocar um sinal de menos? Porque, ó, na divisão dessas bases iguais, eu mantenho essa base 10 elevado a menos 3, e aqui vai ficar 10 elevado a menos 2, e aqui fica um menos. Por que é um menos? Porque na divisão dessas bases aqui, pessoal, o que eu faço? O que você faz aqui? Só subtrai aqui, né? Os expoentes, ok, pessoal? Então, por isso que esse menos aqui, ó. Então, vai ficar a força é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 10 ao quadrado. Ok, pessoal? Então, menos vezes menos é mais. Mais 2. Ok? Então, aqui vai ficar F é igual a 6 vezes 10, ó. As bases são iguais, conserva as bases e soma os expoentes. Então, menos 3 com mais 2 é menos 1. Ok, pessoal? Então, essa força é quanto? F é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Esse aqui é o valor da força. Ok, pessoal? Eu vou só fazer a representação aqui do desenho aqui, como que fica a atração dessas cargas, entre a carga positiva e a negativa. Ok, pessoal? Eu vou apagar aqui. Então, o módulo da força entre a carga Q1 e Q2 vale quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. E uma outra informação importante aqui, que força tem módulo, direção e sentido. Ok, pessoal? Então aqui nós calculamos o módulo da força que a atividade estava pedindo. Ok? E agora eu vou fazer o desenho aqui para fazer a representação da atração entre a carga Q1 e Q2. Ok? Então vamos lá. Então deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, vejamos aqui. Então, como a cargas tem sinais contrários que a carga Q1 e Q2, a Q1 é uma carga positiva e a carga Q2 é uma carga negativa. Então, elas têm o quê? Sinais contrários. Então, a força é o quê? É uma força de atração entre essas duas cargas, ok? De acordo com o princípio de atração entre as cargas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, a carga, vou representar assim, a carga Q1, essa aqui, e essa aqui é a carga Q2. A carga Q1 vale quanto? A carga Q1 vale 4
vezes 10 elevado a menos 6 coube. E a carga Q2 vale quanto? Menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E qual que é a distância entre essas duas cargas? Qual que é a distância, pessoal? A distância entre essas duas cargas vale quanto? Vale 6 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ok, pessoal? Então vamos lá fazer a representação aqui. Então veja só. Então, essa carga Q1, ela é positiva e essa carga Q2 é negativa. E qual que é a força, qual que é o módulo da força de atração entre essas duas cargas? É esse valor aqui, ó, F é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Então, a força de atração entre essa carga... Não é, pessoal? Então, eu estou representando essa setinha aqui. Q1 atrai Q2 e Q2 atrai a carga Q1. Assim. Deixa eu só fazer aqui do mesmo tamanho aqui. Ok, pessoal? Só uma observação aqui. Então, o módulo da atração entre essas duas cargas tem o quê? Tem o mesmo módulo. Ok, pessoal? O valor é o mesmo, ó, de atração entre essas duas cargas. Ok? Então, essa seta tem que ser do mesmo tamanho dessa, porque a força é o quê? É uma grandeza vetorial. Tem módulo, que é o tamanho, que vale 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Então, aqui está o módulo da força. E tem a direção. Qual que é a direção? A direção é horizontal. E qual que é o sentido da força? Então, da carga Q1, essa força de atração, ela está em qual sentido? Ela é uma força, o que, pessoal? Que está no sentido da esquerda para a direita, e o sentido dessa aqui é qual? É da esquerda para... Não, desculpa, é da direita para a esquerda. Ok, pessoal? Quanto que vale essa força? Vale F, que é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Essa aqui vale quanto? F é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Ok, pessoal? Então, a força de atração entre essas cargas vale quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Ok, pessoal? Então, cuidado, ó. Você não pode falar que a carga Q1 exerce uma força maior em Q2. Ok? Toma cuidado com isso, para não cometer esse erro. Ok, pessoal? E qual é outra informação importante aqui? Que aqui nós podemos aplicar a terceira lei de Newton. Lembra da terceira lei de Newton lá no primeiro ano? Que você aprendeu a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Então você aprendeu lá que a terceira lei de Newton é o quê?
O que é a terceira lei de Newton? Observe bem essas duas cargas. Então, essas duas cargas têm o mesmo módulo da força, não é? Tem o mesmo módulo, só que elas têm o quê? A direção é a mesma, é horizontal, e o sentido é o quê, pessoal? É o oposto. A única coisa aqui que é contrária aqui é o quê? É o sentido. Ok? Da força de atração entre essas cargas. Então, aqui vale o quê? Aplicação da terceira lei de Newton. Correto? Só você lembrar, ó, da terceira lei de Newton. Eu tenho aqui o quadro, ó, eu aplico uma força aqui, eu estou executando uma força no quadro. Então, ok, pessoal? A intensidade da força no qual eu estou executando no quadro tem uma direção que é horizontal e o sentido para lá, não é? Ok? E o quadro está exercendo com a mesma intensidade da força, que também é horizontal, só que no sentido que? Contrário. Então aqui tem o que? Aplicação da terceira lei de Newton. Ok, pessoal? Então, atividade 1 está resolvido e até a próxima aula, ok? Obrigado.